Para estudar o passado de um povo, de uma instituição, de uma classe, não basta aceitar ao pé da letra tudo quanto nos deixou a simples tradição escrita. É preciso fazer falar a multidão imensa dos figurantes mudos que enchem o panorama da história e são muitas vezes mais interessantes e mais importantes do que os outros, os que apenas escrevem a história. Nascido em São Paulo no início do século XX, Sérgio Buarque de Holanda foi um dos intelectuais mais importantes do Brasil. Sua amizade com grandes nomes do modernismo foi fundamental para que começasse a escrever em jornais e revistas de grande destaque, como Jornal do Brasil e Diários Associados. Embora seu impacto para a historiografia seja inegável, Sérgio Buarque, curiosamente, não possuía formação acadêmica na área. Poucas pessoas sabem que ele teve de defender duas teses para poder estar apto ao cargo de professor catedrático da Universidade de São Paulo. Como a maioria dos intelectuais brasileiros, do século XX, a formação dele era em direito, até porque as universidades brasileiras, diferente do que aconteceu na América Espanhola, só foram criadas no século XX. Então ele não tinha uma formação na área que pudesse habilitá-lo a concorrer ao cargo, ao posto, à cadeira de História da Civilização Brasileira da USP. Então, antes de defender a tese Visão do Paraíso, ele teve que defender outro estudo, chamado Elementos Formadores da Sociedade Portuguesa na Época dos Descobrimentos. O escritor também contribuiu decisivamente para a crítica literária do país. O prefácio de Raízes do Brasil, um de seus livros mais aclamados, foi escrito pelo prestigiado crítico Antônio Cândido. Esse prefácio, de acordo com André Furtado, destaca um momento fundamental para a carreira de Sérgio Buarque de Holanda. Eu fiz um mapeamento sobre as homenagens póstumas que foram prestadas ao Sérgio Buarque quando ele faleceu em 1982. Muitos dos intelectuais que se manifestaram em luto se lembravam de um Sérgio Buarque que havia sido prefaciado por Antônio Cândido. Então eles estão se referindo ao intelectual Sérgio Buarque dos anos 60 e não outro intelectual. Aí eu percebi que era um momento que coincidia tanto a entrada dele na USP quanto a coordenação da HGCB. Publicada pela primeira vez em 1960, a coleção História Geral da Civilização Brasileira retrata diferentes campos da formação histórica do país. É um projeto editorial que simplesmente mudou a forma de fazer história no Brasil. No primeiro momento, as coleções privilegiavam pesquisas monográficas, a coleção não, a HGCB não. Cada autor, cada colaborador vai tratar de um tema específico. Vai se concentrar na área de história, vai priorizar intelectuais que tivessem algum contato com a universidade e, diferentemente dessas coleções que existiam, vai propor um modelo de livro, de escrita da história, cuja autoria é coletiva. A trajetória de Sérgio Buarque de Holanda e de outros intelectuais está presente na coletânea Intelectuais e Palavra Impressa, organizada por Gisele Venâncio e publicada pela EDUF.